profundo que seja impossível dizer que o Senhor não esteve aqui neste lugar, que a tua presença não se manifestou no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se tiver alguém bonito perto de você, só se tiver, olha, diga para ele, fica tranquilo. Jesus vai falar com você aqui neste lugar. Amém? Você crê nisso? Então vamos lá. Meus lindos, olha, essa palavra que eu vou compartilhar com vocês tem sido uma palavra que eu percorri durante esses dias. E eu confesso que eu já devo ter ministrado esse texto centenas de vezes. É uma das palavras que eu me identifico muito. Eu gosto muito, primeiro, dos evangelhos, porque a base de toda a nossa fé é Cristo, e a plataforma a qual Jesus é apresentado de maneira, real, não de maneira profética, é os evangelhos. Eu amo isso aqui. E agora fica ainda mais poderoso, no sentido de me impactar, que é Pedro aqui no negócio. É uma história onde Pedro está envolvido. Isso para mim também é muito legal, porque o Pedro tem uma personalidade muito forte. E a personalidade de Pedro é escancarada aqui nesse texto. Você consegue ver uma decisão, você consegue ver a ação e você consegue ver a consequência. A decisão é vou pescar, a ação é foram pescar e a consequência é não pescaram nada. Ele é um homem de ação, um homem muito de muita liderança, mas quando você estuda o mais afinco do Pedro, você divide um pouco o sentimento sobre ele. Você fica um pouco de agonia sobre a figura do Pedro, porque ele é muito bocudo às vezes, ele é muito brigão, ele é muito sanguíneo. Tem algum sanguíneo aqui ou não? Quem gosta de buzinar no trânsito? Olha aí. Pois é, eu sou sanguíneo, irmão. Por mais que às vezes não pareça, mas eu sou sanguíneo. E por isso que eu amo Pedro e não gosto dele. Deu para entender? Então, quando eu leio um texto como esse, eu consigo me encontrar ainda mais. Mas olha, há uns 3 meses atrás, eu li esse texto. E o Senhor me fez entender algo que eu nunca havia compreendido. E que antes de eu ministrar para você aqui essa noite, eu quero que você entenda, me corrigiu. Você ouviu o que eu disse? Me corrigiu. Existem palavras que edificam, abençoam, constroem, essa corrigiu. É como se alguma coisa tivesse me pego, freado e mudado a rota dentro do meu coração. E essa foi a palavra. Me fez entender coisas muito poderosas e é isso que eu quero caminhar com você aqui essa noite. Eu comecei uma mensagem do final, porque eu estou lendo o último capítulo do versículo, do texto, basicamente de uma história muito, muito densa. Só que como nesse versículo você tem muita coisa, você tem a ação, você tem a decisão, né? E você também tem a consequência, é mais fácil. Mas se eu só ler isso, por mais que eu tenha todas as informações, não é suficiente para entender a gravidade do que está acontecendo aqui. Eu sei que Pedro está voltando a pescar, eu sei que Pedro voltou a pescar e eu sei que Pedro não pescou nada. Mas e aí, o que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer muita coisa. Porque eu preciso, para entender a gravidade disso, para entender o impacto, eu preciso voltar lá atrás. Eu preciso voltar na beira da praia, onde quando Jesus encontrou Pedro pela primeira vez. Eu preciso fazer um remember de tudo aquilo que Pedro viveu, para tentar entender o porquê Pedro está tomando essa decisão, depois de tudo, de uma história extraordinária com Jesus. Porque Pedro está decidindo ser quem ele era antes de Jesus chegar na vida dele. E isso é muito poderoso. Porque quando eu olho para Pedro, primeiro eu já fico com agonia de Jesus ter escolhido alguém como Pedro. Porque eu não consigo entender o que foi que Jesus viu em mim. Eu quero que você entenda isso a partir dessa palavra, que na verdade essa bondade que a gente pensa que a gente não tem. A gente dá muito problema.
Sabe, quando eu olho para Pedro, Pedro está toda hora explodindo, Pedro toda hora está num problema. Quando você vê os evangelhos, toda treta que acontece, Pedro está no meio. Toda treta. Irmão, quer ver? Só para você saber, Jesus não muda a personalidade de ninguém. Não muda. Quem é sanguíneo, é sanguíneo. Acabou. É bravinho, faz tempestade num copo d'água. É a gente. Só que, por exemplo, se Jesus não muda a personalidade, o que Jesus muda então? Jesus muda o caráter. E o caráter é o filtro da personalidade. A gente quer explodir a vida toda, mas o caráter está dizendo, cala a boca. Às vezes eu quero explodir, e o caráter diz, shh. Às vezes eu quero me defender, e o caráter diz, deixa que ele é teu juiz, deixa que ele é teu advogado, deixa que ele te defende. Sabe, a minha personalidade às vezes quer colocar para fora, diz, guarda, porque você peca, e alguém peca porque você também está errando. Entende? Só que isso vai aflorando e a gente vai tentando lutar. Eu estava com a minha esposa esses dias no aeroporto e ela trancou a mala com a chave dentro da mala. E eu sou sanguíneo. Irmão, quando eu vi que isso aconteceu, a nuvem negra desceu no aeroporto, o tempo fechou. Quando eu fui brigar com ela, chegou uma família inteira e disse, Pastor David, oh meu Deus, a gente ama vocês dois. Irmão, eu estava Aí eu abracei ela e falei assim, oh meu Deus, oh irmã, que coisa maravilha, né irmã? Coisa boa. Irmão, aeroporto para mim é terrível. Esse dia a gente viaja muito, né? Então a gente tem aquele cartãozinho para não pegar muita fila. Aí eu estava nessa fila esses dias para pegar o trem para fazer o check-in lá. E aí tem 3 filas para quem foi, você sabe. Tem a fila da prioridade legal, a fila dos cartãozinhos e a fila dos clientes sazonal. E só tinha uma pessoa fazendo check-in, isso já irrita. Eu já estou aqui, eita, por isso que o Brasil não vai para frente, ó. Uma pessoa só. Irmão, o rapaz começou a chamar todo mundo, ele chamava daqui e chamava de lá, e não me chamava. Isso foi acender um fogo, irmão, de ira dentro do meu coração. Porque passou 5 minutos e ele não chamou, passou 10 minutos e ele não chamou. Quando eu fui explodir, ele olhou para mim e disse, Pastor David, vem. Não. Quando ele falou, Pastor David, vem, eu falei, oh meu Deus. Aí quando eu cheguei, ele falou assim, como o senhor é um homem de Deus, eu deixei você esperando. Eu falei, não, mais 1 minuto, desviava ele. Mas sabe que eu estou dizendo isso para você? Porque a Bíblia vai dizer que não nos sobrevém tentação a qual o Senhor não produz o escape. Quem tem caráter encontra o escape no meio da tentação. Agora, só para você entender, a gente é ruim. Olha para quem está perto de você, diga, você é ruim que eu sei. O segredo é o caráter de Cristo em nós. Agora, quando eu olho para o Pedro, escuta, eu estou olhando para o Pedro, e Jesus vai escolher o Pedro para uma grande missão. Isso me apaixona. Jesus está pegando uma missão poderosa e está pegando dos piores para dizer, vai fazer. Sabe o que é isso, lindo? Esperança para mim e para você. Esperança para mim e para você. E me faz entender que aquilo que Ele promete, que aquilo que Ele fala é maior do que nós. E por isso não é para nós, é dEle. Entende? Então agora eu consigo voltar lá no início da história para entender o que vai acontecer com o Pedro. O Pedro está na beira da praia, vindo de uma pesca fracassada. Você tem que imaginar a partir de tudo isso, pela personalidade de Pedro, como que Pedro está. Ele está no pior dia, sim, da semana dele. Não pescou nada, está na beira da praia, irritadíssimo. E a Bíblia diz que ele está lavando a rede. Imagina Pedro lavando a rede aqui, irmão. Porcaria. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus chegou. Jesus chegou na história do Pedro. E quando Jesus chegou, Jesus disse para Pedro, Pedro, posso usar o teu barco? No dia mais cabuloso da vida do Pedro, alguém está pedindo o barco dele emprestado. Só que aí a Bíblia vai me dizer que o Pedro deixou. Irmão, eu consigo entender, o jumento baixou a bola para Jesus.
Você acha que Pedro não vai baixar a bola para Jesus? Não existe natureza forte que resista à autoridade e soberania dele. Ele é maior. Sabe? O Pedro podia estar revoltadinho, mas é Jesus. Pedro podia estar, sabe? Mas é ele. Parece que eu vejo Pedro aqui. Ah, bom, eu vou com você. Entrou no barco. A Bíblia diz que Jesus pediu o barco do Pedro, não é para pescar. Jesus pediu o barco do Pedro para pregar a palavra. Aí a Bíblia diz que eles se afastaram da margem e começou Jesus a pregar um sermão para a multidão que se amontoava na praia para ouvir a voz de Jesus. Agora, só para você entender, o Pedro está dentro do barco ouvindo a pregação de Jesus. Imagina, de camarote. Ele está aqui, ó. Sabe, tipo vocês que estão aqui na frente, pertinho, ouvindo a pregação. Mas sabe qual que é a diferença de vocês para Pedro? É porque vocês estão ouvindo um pregador pregar sobre a palavra. Pedro estava ouvindo a palavra pregando sobre a palavra. Não, vou melhorar, vou melhorar. Aqui é diferente, vocês estão ouvindo um menino de 29 anos, que não sabe nada ainda da vida, que começou ontem, e que se não fosse a misericórdia do Senhor, não conseguiria falar coisa nenhuma, passaria vergonha, pregando sobre a palavra, que é perfeita, inerrante, sabe para sempre. Agora, Pedro não. Pedro está ouvindo a palavra, pregando a palavra sobre a palavra. É a perfeição, pregando a perfeição, debaixo da perfeição. É para sempre. Essa é a loucura. E aí, irmão, eu fico imaginando, porque você quer ver um teste para ver se tem muito crente no ambiente? É verdade. O que Pedro viveu, um dia nós iremos viver. Não está bem ruim. Tudo bem, não tem problema não. Um dia será face a face. Um dia aquilo que é por fé será por vista. Um dia aquilo que foi totalmente por fé será constrangedor de tanta glória, será constrangedor de tanta beleza, será constrangedor de tamanha experiência, e será para sempre. Aleluia. Imagina, o Pedro está dentro do barco vendo Jesus aqui. Prega demais. Prega fácil. Imagina, irmão, que coisa maravilhosa. Aí a Bíblia vai dizer que quando Jesus terminou o sermão, Jesus olhou para o Pedro e disse: ô Pedro, vocês pescaram alguma coisa? Aí Pedro diz: não, pescamos nada não. Aí Jesus disse para o Pedro: então Pedro, volta a pescar. Parece que eu vejo Pedro assim: não, mas eu já lavei a rede. Jesus diz: não Pedro, volta a pescar. E agora você vai lançar a rede para o lado direito. Deixa eu só te explicar uma coisa. Até aqui, Pedro era pescador de peixes. Pedro era o quê? Pescador de peixes. Pedro vivia da pesca. Pedro era profissional da pesca. Pedro se movia por uma palavra: necessidade. O peixe pagava a comida do Pedro, era a comida do Pedro, era o sustento do Pedro. Então todas as vezes que Pedro saía de casa, Pedro saía para suprir uma necessidade. Quando a necessidade era suprida, ele voltava para casa. A vida do Pedro era baseada em uma necessidade. Mas agora Jesus chegou na vida do Pedro, e Jesus vai mudar a vida do Pedro. De necessidade, o Pedro vai aprender que há algo maior: propósito. Vai ficar mais fácil de você entender, tá bom? Eu prometo para você. Porque Jesus vai acabar com tudo. Vai gerar uma tempestade violenta na vida do Pedro. Com uma palavra, Jesus vai mudar para sempre a vida do Pedro. E começou. Jesus diz: volta a pescar, Pedro, e joga a rede para o lado direito. Aí o Pedro olhou para Jesus e disse: tá bom, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. É lindo isso, né? É mais ou menos, eu sei que você já sabe, é mais ou menos o Pedro dizendo assim: olha, se der errado, a culpa é sua, né? Porque eu já tentei a noite toda, a minha experiência não deu, eu vou sobre a tua palavra. Aí a Bíblia diz que Pedro voltou a pescar, jogou a rede para o lado. Aí Pedro jogou a rede e fez aqui, ó. O que tinha na rede? Palavra.
Porque a Bíblia vai dizer que Pedro falou: Jesus, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Quando ele lançou a rede, a primeira coisa que ele descobriu é que o homem da praia tinha palavra. Entendeu? Então Pedro jogou a rede. O que tinha na rede? Peixe. Porque se tem palavra, tem peixe. Se tem peixe, tem palavra. Na verdade, tinha peixe, tinha palavra. Você entendeu? A Bíblia diz que o Pedro fez aqui, ó. Muito peixe. Aí falou assim: ei! E a galera começou a entrar nas embarcações e vieram ajudar o Pedro a puxar o peixe, a rede com o peixe. E as embarcações entraram. A Bíblia vai dizer que as embarcações iam a pique. Que loucura! Trouxeram tudo para a praia. E Pedro viveu o maior milagre da vida dele. Pedro, provável que nunca tinha visto tanto peixe dentro de uma rede só. Pedro nunca tinha visto a necessidade dele sendo tão saciada como naquele dia. Você imaginou que loucura? Aquela quantidade de peixes. A Bíblia diz que ele está olhando para os peixes, mas também está olhando para a palavra. Oh, aleluia. Eu quero te dizer uma coisa: o peixe continuava na rede, mas a palavra já tinha entrado no coração. Sabe, o peixe estava lá se batendo na rede, mas a palavra já estava correndo na veia do Pedro. Ai, ai, ai. Porque não tem como se encontrar com ele e não ser impactado por ele. Sabe, o Pedro está aqui olhando para ele, para o peixe. A Bíblia diz que Jesus olhou para o Pedro e diz: ô Pedro, hoje tu és um pescador de peixes, mas eu vou te transformar num pescador de almas. Sabe o que é isso? Mais uma palavra. Irmão, não existe nada mais poderoso do que uma palavra dele. E a partir desse momento a vida do Pedro iria mudar. Pedro vivia por necessidade. Agora Pedro tem sobre ele uma palavra. Só que agora Pedro tem que decidir: ou ele vai atrás da palavra, ou ele fica como cuidando dos peixes. Ou ele segue a palavra, ou ele vai vender os peixes. E a Bíblia vai dizer o seguinte: o Pedro abandonou tudo imediatamente, rede e peixes, e seguiu a palavra. Irmão, eu quero dizer uma coisa. Isso aqui é bonito falar, mas é difícil de viver. Você pode falar o que você quiser do Pedro. Você pode falar que ele é bocudo, que ele é brigão, que ele é espalhafatoso, que ele é ansioso, mas o Pedro é cabamacho, irmão. Pedro é valente. Pedro está com a maior pesca da vida dele, mas está abandonando tudo por aquilo que é uma palavra. Pedro está abandonando aquilo que já está pronto para viver um processo daquilo que pode ser ainda. Mas Pedro já entendeu que se tem uma palavra, vai acontecer. Só que, bom, eu preciso refletir com você. Isso aqui eu fico pensando sempre quando eu prego isso. É que eu fico imaginando a briga que deve ter dado na praia. Você já imaginou a treta que deve ter dado, irmão? Porque ficou uma rede cheia de peixe na praia. Você já imaginou o nego dando com peixe na cara do outro? Pá! Peixe é meu! Não! Peixe é meu! Pá! Porque, irmão, era muito peixe. E agora estão sem dono. Você está dizendo: pastor, no que isso me ajuda a saber? Irmão, não ajuda em nada. Mas faz você pensar o seguinte: na vida é igual. Enquanto tem gente que está indo atrás da palavra, também tem gente que fica na praia brigando por aquilo que vai apodrecer. Talvez não ajude você agora, mas na vida é igual. Enquanto tem gente correndo atrás daquilo que estraga, tem gente entregando a vida por aquilo que é eterno e para sempre. Isso é normal. Aí, irmão, Jesus chamou o Pedro para trabalhar. Treta is coming. Sabe, vai dar problema. O Pedro, ele é difícil de lidar. Só que eu quero que você pegue só isso aqui, ó. A Bíblia vai dizer que Jesus disse uma palavra. Mas qual foi a palavra? A palavra de Jesus é: eu vou. Você entendeu? Jesus estava dizendo: vai acontecer.
Pedro não virou do dia para a noite um pescador de almas. Pedro entrou no processo com Jesus para virar um pescador de almas. Você está entendendo? É porque entre a palavra e o cumprimento da palavra tem um negócio no meio chamado processo. Então Jesus liberou sobre Pedro uma palavra, mas a condicionante para que a palavra acontecesse era o processo, era o eu vou te transformar num pescador de almas. Mas de uma coisa já estava certa: Pedro não era mais um pescador de peixes. Você entendeu que loucura? Pedro já não é mais um pescador de peixes, mas ainda não é um pescador de almas. Olha que fase. Pedro não é mais um pescador de peixes, mas ainda também não é um pescador de almas. Então Pedro o que é? Pedro é um vaso nas mãos do oleiro em cima das rodas. Mas pastor, o que ele é? Ele é uma bola de barro. Mas para o oleiro ele já é um vaso. Eu vou explicar melhor para você. Veja, você recebeu uma palavra, mas ainda não está vivendo o objetivo da palavra. Agora, o que importa? O que você pensa sobre você, o que os outros pensam sobre você, ou o que Deus pensa sobre você? Eu olho, vejo bola de barro. Você olha, vê uma bola de barro. O oleiro olha e diz: é vaso. Ele é o único que trabalha com a gente no processo, vendo o produto final. Ele é o único que pega a gente na matéria-prima e já consegue ver a gente no final. Só que para viver o final, eu tenho que passar pelo processo. Só que tem gente que aqui, já na palavra, já não consegue. Tem gente que aqui já na palavra não consegue, porque a palavra é muito maior do que a gente. A palavra, ela é muito maior do que nós. A palavra é maior. E aí o problema é que normalmente, quando Deus libera algo sobre nós, o primeiro impacto que a gente tem não é para nós, porque é maior do que nós. Sabe, eu me lembro quando Jesus falava comigo ainda na minha infância, na minha adolescência, sobre o que eu estou vivendo hoje. A primeira vez que o Senhor falou, era como se alguém estivesse falando uma piada para mim, porque não tinha lógica nenhuma o que o Senhor estava falando comigo. O Senhor falar que eu seria um pregador, que eu iria falar para milhões de pessoas. Irmão, eu não tinha ninguém na minha casa que falava para ninguém. Entendeu? Não tinha pastor, não tinha um ministro, não tinha alguém que tinha influência, não tinha ninguém. Eu sempre digo que seria mais fácil se eu tivesse nascido na casa, por exemplo, do pastor Eric. Já é pastor. O senhor já ia me dizer de manhã cedo: leu a Bíblia, filho? Que papai está preparando você para um projeto extraordinário. Podia ter nascido na casa do Billy Graham. Oh my goodness. Só acordar de manhã: Hey daddy, how are you? What are you doing today? I will preach about Jesus. Oh yes. Irmão, seria extraordinário, mas eu não nasci na casa que eu pensava que seria melhor. Eu nasci na minha casa com o meu pai, com a minha mãe que não é pregador, não é ninguém nesse sentido. Mas escuta, quem é que disse que o que Deus tem para você combina com o teu endereço de partida? Eu quero que você entenda que o que Deus tem para você combina com o teu endereço de chegada, e combina mais com Ele do que com você. Tem gente que trava aqui, ó. Porque com meu lindo, minha linda, é o seguinte: não é todo mundo que vai ser pregador. Não é todo mundo que vai subir num altar e vai cantar, ou que vai para ser um pastor de igreja. Porque às vezes a gente fala de propósito, a gente só está vendo coisas espirituais. Mas não, lindo, Jesus tem as suas lamparinas em todas as áreas da sociedade. Jesus tem um médico cheio do Espírito Santo. Jesus tem os advogados cheios do Espírito Santo, vivendo o propósito. Jesus tem os desembargadores, Jesus tem os políticos, Jesus tem em todas as áreas alguém. Sabe por quê? Porque sempre é necessário alguém cheio do Espírito Santo, como um estandarte da bandeira do Evangelho no meio de toda e qualquer situação. Sabe o que eu imagino? Eu não sei nem se pode, eu acho que não pode na verdade. Mas eu fico imaginando assim,
um médico que vai dar um diagnóstico de câncer incurável. E o médico sabe que ele não pode fazer mais nada. Não seria interessante se o médico falasse assim: vamos ali fora conversar um negócio rapidão? Como assim? O cara chega lá fora e fala assim: pois é, eu, médico, não posso te curar, mas eu conheço alguém que é o médico dos médicos. Ninguém acredita que Jesus cura? Porque eu fiquei um pouco com dúvida agora. Aleluia. Não, irmão, pelo amor de Deus, ele é o médico dos médicos. Ele não adianta, irmão. Aonde a gente trava, ele anda milhas e 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 milhas na frente. Davi um dia escreveu: inescrutáveis são os teus pensamentos, tão altos que eu não posso atingir. É muito maior. É muito doido, irmão. Então, veja, quando ele escolheu Pedro, eu estou olhando para o Pedro, eu irrito, porque o Pedro dá muita treta no caminho, dá muita incomodação. Ai, mas Jesus já estava vendo algo no Pedro. Jesus estava mudando a vida do Pedro. O Pedro vivia necessidade. Jesus está gerando dentro do Pedro um propósito maior. Maior do que ele pensa, maior do que ele imagina. Claro que o propósito é cansativo, o processo é cansativo, porque tem a gente no processo. O processo não é cansativo porque Deus cansa. O processo é cansativo porque a gente é irritante no processo. A gente está toda hora querendo desistir. A gente está toda hora querendo, desacreditar. A gente está toda hora fazendo algo que não era para fazer na hora que era para estar fazendo aquilo que era para estar fazendo. Entendeu? Já para pensar que hoje a gente está num culto? A gente está num culto aqui, né? A gente veio para ouvir a voz do Senhor Jesus neste lugar. Sabe que tem gente que está voando aqui dentro? A cabeça longe. Não é Deus que não faz. É a gente que viaja na maionese. Não é Deus que não está trabalhando. É a gente que está ausente. Você entende? Não é Deus que não está falando. É a gente que não está ouvindo. Não é Deus que não está mexendo. É a gente que está inerte. Se nós não mudamos o nosso coração, no processo a gente desiste às vezes. E aí que está. Alguém diz: pastor, Deus me abandonou. Irmão, para de besteira. Deus não abandonou você jamais. Deus não desiste. Deus não abandona. É nós que abandonamos. É nós que desacreditamos. É nós que paramos. Veja, o Pedro dava todos os motivos em todo o tempo para Jesus dizer para ele: Pedro, eu cansei de você, Pedro. Pedro dava todos os motivos o tempo todo para dizer para Jesus, dizer: ei, Pedro, eu estava brincando. Você pode voltar a pescar. Irmão, não sei você, mas se eu fosse Jesus, eu ia escolher 12 João para andar. Tudo bonzinho, tudo calminho, tudo bonzinho, ninguém dá problema, ninguém briga, ninguém incomoda. O nome do meu filho é João. Verdade, eu coloquei João porque eu queria que tivesse igual João. Não deu. Veio Pedro, é o Pedro. Fazer o quê? É o Pedro. Quando eu brigo com ele, eu falo: Pedro, sai! Volta, João. Mas olha, só para você entender, um dos processos, né? A Bíblia vai dizer que o Pedro está indo com Jesus na casa do Jairo. Lembra? O menino do Jairo está doente, está para morrer, está dando uma treta lá. Aí o Jairo é o príncipe da sinagoga. Top. Eles estão indo para a casa do Jairo, vai ter comida, festa no final. Que já sabia que Jesus ia ressuscitar. Casa de rico. Top. E estava tudo indo para lá. A Bíblia diz que tem uma multidão apertando Jesus. Aí uma mulher que é pobre, que não tem dinheiro, que já perdeu tudo que tinha, que tem um fluxo de sangue, toca na orla do manto de Jesus. E Jesus para. Aí Jesus para e diz assim: senti que alguém me tocou. Aí, irmão, esse negócio de eu sentir que alguém me tocou, a multidão faz assim:
fui eu não, todo mundo se afastou. Todo mundo se afastou. Aí o Pedro foi até onde Jesus estava. O Pedro que chegou aqui assim, sabe, na minha época a gente falava assim, como assim alguém te apertou? A multidão te apertou. Como assim alguém te tocou? A multidão te apertou. Quer dizer, Pedro envergonhou Jesus na frente de todo mundo. Irmão, se eu fosse Jesus, eu ia dizer, Pedro, cala a boca. Está demitido agora, justa causa, me envergonhou na frente dos outros. Mas a Bíblia não diz que Pedro fez isso, que Jesus fez isso com Pedro. Porque veja, Jesus não precisa expor ninguém para ensinar. Jesus não precisa ninguém fazer passar vergonha para ensinar. Jesus é diferente. A Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro, e porque sobre Pedro tinha uma palavra, Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, eu senti que alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Jesus podia ter arregaçado com Pedro naquele dia, mas Jesus tinha uma palavra liberada sobre ele. E eu vou te dizer, meu lindo, tem uma palavra sobre nós, é maravilhoso, mas também é perseguidor, porque a gente nunca vai conseguir fugir da palavra. Eu conheci Jesus, vou voltar a ser quem eu era antes. Nunca mais, bebê. Já era. Você não serve mais. Você está com uma marca que te estragou para o ambiente. Você pode até tentar. Eu vou tentar. Não dá mais. Irmão, eu fui encontrado por Jesus e fui marcado por Ele. Eu me desviei com 16 anos de idade. Falei, você vida louca. Irmão, eu sou um ex-nada. Eu nunca usei droga, eu nunca fiz nada. Sou ex-ninguém, nunca fiz nada. Mas eu não queria a palavra, eu não queria isso. Mas a palavra me perseguia. Eu me lembro que um pouco antes de eu aceitar Jesus, um pouco antes de eu ter um encontro pessoal com Jesus de verdade, eu estava dentro do ônibus, sentado, e aí tinha um menino segurando no barramento do ônibus assim, e o Espírito Santo falou comigo, fala com ele. Fala para ele que eu tenho um plano na vida dele, que eu amo ele. Eu falei, eu não sou crente? Eu não sou pregador, não sou nada disso, o que eu vou fazer? Maluco? Irmão, a palavra me persegue, a palavra te encontra. Não adianta, irmão. Eu falei, não vou falar. Pois o rapaz puxou a cordinha e desceu do ônibus. Irmão, quando ele puxou a corda, desceu do ônibus, eu entrei em desespero. Meu peito fechou. Me deu um desespero que eu ia morrer, irmão. Irmão, eu levantei e falei, motorista! O motorista parou, eu desci do ônibus e saí correndo atrás do garoto. Irmão, o guri pensou que ia ser assaltado. Aí eu falei, ele parou. Eu falei, eu tenho um negócio para te falar. Eu ouvi uma voz dentro do ônibus. Que absurdo. Eu falei, a voz me disse que ele ama você e tem um plano na sua vida. Irmão, quando eu falei, o guri se arregaçou de chorar. E eu não sabia nem o que eu ia fazer. Então eu só fiz assim, e fui embora. Se fosse hoje, eu ia abraçar ele, eu ia orar por ele, eu ia profetizar sobre a vida dele, sabe, eu ia fazer, mas eu não sabia. Mas a palavra já estava sobre. Eu me lembro que eu cheguei em casa e falei, mãe, a senhora não acredita o que aconteceu. Eu ouvi uma voz. Eu sabia de quem era, irmão. Eu ouvi uma voz e eu falei para o menino, a minha mãe só falou isso aqui para mim, eu estou orando por você, meu filho. Duas coisas que a gente não consegue correr: oração de mãe e uma palavra de Deus. Não tem como escapar. Sabe, o Pedro está no processo, o processo é difícil. O Pedro deu uma facada, o Pedro negou, o Pedro chamou de fantasma, é muita treta, mas vamos terminar. A Bíblia diz que o Pedro viu Jesus sendo crucificado, viu Jesus ressuscitar, e agora o Pedro vai começar o ministério, é o que se espera. Ele recebeu uma palavra, ele viveu o processo,
Então agora Pedro vai ser aquilo que Jesus disse que ele seria, sim ou não? É o que se espera com alguém que foi achado por Jesus, que Jesus investiu, que Jesus trouxe para o processo. É o que se espera, é o que se imagina. Sabe, na ótica natural estava tudo pronto. Que experiência é essa de andar com Jesus? Absurda. Está tudo pronto, mas Jesus foi para a cruz, ressuscitou, apareceu uma, apareceu duas. Isso é perseguição. Duas, e entre a segunda e a terceira, a Bíblia vai dizer que Pedro tomou a decisão que eu li junto com você. E Pedro decidiu que voltaria a pescar. Pode dizer o que é isso, irmão? É mais ou menos Pedro jogando tudo no lixo, aquilo que viveu com Jesus durante 3 anos e meio. É Pedro abandonando a palavra, Pedro descartando o processo, para viver aquilo que ele era antes de Jesus chegar. Irmão, eu quero que você entenda uma coisa, por favor, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Você não é mais quem você era após a chegada de Jesus na sua história. Sabe, não é mais, acabou. Voltar a ser quem você era é voltar a errar, é voltar a cair no mesmo buraco, é voltar a tropeçar na mesma pedra. Já parou para pensar que Pedro entrou no barco, quem está junto com ele entra no barco para viver de novo por necessidade? Eu poderia elencar aqui os motivos, sabe por quê? Bom, eu posso dizer, Pedro está morrendo de medo, tem uma acusação sobre eles que eles roubaram o corpo de Jesus. Ninguém quer admitir que ele ressuscitou. Estão dizendo eles roubaram, eles subornaram, mas ninguém roubou ninguém. E Pedro está morrendo de medo, Pedro está temendo pela vida. Entende isso? É muito temor. Pedro está com medo que vai passar fome, porque quando Jesus estava, se acabava pão, ele multiplicava o que tinha: pão, peixe, água em vinho. Tinha milagre. Mas agora ele não está. Só que o que Pedro está esquecendo é que sobre isso também já tem uma palavra: em meu nome vocês farão obras maiores do que estas. Se o medo de Pedro era ser solitário, Jesus já tinha liberado sobre eles uma palavra: eu deixarei sobre vós o meu Consolador, que estará com vocês todos os dias. Só que Pedro voltou a pescar. Agora, Pedro voltou a pescar, Pedro não tem mais rede, provavelmente teve que comprar rede nova, voltou a pescar. Você já imaginou quantas vezes durante a madrugada Pedro jogou a rede para o lado direito? Já imaginou, irmão? Pedro aqui, ó, lado direito, lembrei. Não tem peixe. Quer ver? Pra você entender melhor isso aqui. Quem é que já foi no Pesca e Pague? Quem já pescou? Então você vai entender o que eu vou te dizer aqui, ok? Pesca e Pague, uma lagoa. Um monte de gente pescando, que você aqui pescando também. Emocionante, é isso aqui. Aí você está aqui, ó. Irmão, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. De repente o cara que está lá no outro lado faz assim, ó: ei! Bastante gente. Aí você está aqui, olhou, o cara pescou lá, você faz aqui, ó. Aí o cara chegou lá e pescou lá. Aí, irmão, sabe o que é isso, irmão? O Pedro está fazendo aquilo que deu certo um dia. E eu vou te dizer o pior. O pior é o que eu acabei de fazer. É que quem não tem propósito sempre está tentando fazer o que deu certo para alguém. Sempre está copiando o modelo que está dando certo para alguém. Sabe, quem não tem propósito vive por necessidade. Quem vive por necessidade só copia modelo, não vive nada original.
sempre está tentando acertar onde alguém acertou, sempre está tentando mirar onde alguém já mirou. Essa é a diferença de quem vive por propósito daquele que vive por necessidade. É isso. Imagina o Pedro jogando para o lado direito, esquerdo, a noite inteira e não pescou nada. Imagina a vergonha, irmão, porque Pedro não voltou atrás. Eu fiquei pensando muitas vezes isso. Por que Pedro não voltou? Jogou a rede para a direita, não tinha peixe, para a esquerda, não tinha peixe, para trás. Volta logo, irmão. Por que não volta? Eu vou dizer por que não volta. Outra coisa que isso aqui é muito bom. Eu tenho uma irmã na minha cidade, Dona Val, o nome dela. Dona Val tem um lago de peixe na casa dela. Dona Val tem dinheiro. Que ninguém tem um lago, né? Eu só conheço poucas pessoas que têm um lago. E eu falei para ela, perto do almoço, falei assim, Dona Val, eu vou pescar. Ela falou, não vai que não dá peixe esse horário. Sabe, basicamente assim, a senhora não sabe com quem a senhora está falando. Eu falei, não, Dona Val, eu vou pescar sim. E eu fui pescar, irmão. Aqui, ó. Passou 5 minutos, 10 minutos, irmão. Os peixes vinham mordir no lado da isca e não mordiam o anzol. Pensa o ódio que eu estava dos peixes tudo, irmão. Minha vontade era pular na água e pegar o peixe com a mão. E sabe por que eu não voltava? Porque eu imaginava a Dona Val dentro da casa assim, ó. Não pescou ainda, né? Eu não voltava porque voltar era encarar a Dona Val. Porque a Dona Val ia perguntar assim para mim, pescou? Eu ia dizer, não pesquei. Ela fala, eu não te disse, irmão. O Pedro não volta porque o medo do Pedro é voltar para a praia e reconhecer que estava fazendo errado. O Pedro não volta na primeira redada, porque voltar é pagar o preço de reconhecer que tomou a decisão errada. Deixa eu te dizer, meu lindo, tem gente que já está há anos no meio do mar, lançando a rede para o lado direito, esquerdo, para frente, para trás, e não está voltando para a praia, porque está com medo do que vão dizer quando ele voltar. Pode ser uma coisa, é melhor você voltar agora, do que passar mais um ano passando vergonha. É melhor você corrigir a rota da sua vida agora, do que passar mais um ano tendo sentimentos estranhos, do que passar mais um ano sem dormir, do que passar mais um ano vivendo uma vida pela metade, sendo que você poderia viver a plenitude daquilo que Deus tem para você. É melhor voltar agora de cara lavada, e alguém perguntar, pescou? E você dizer, não pesquei, mas acabou a palhaçada. Do que passar mais um ano pescando, 2020 pescando de novo, irmão. Preciso terminar. A Bíblia diz que o Pedro está voltando com Jesus. Com Jesus? Jesus não está com o Pedro aqui, irmão. Quem vive por necessidade vive sempre longe de Jesus. Jesus está com quem tem propósito, com todo carinho e amor, respeito, você entender bem o que eu estou dizendo para você. O negócio é o propósito que nos define. Se você vive pelo propósito, você está perto. Entendeu? Para viver por necessidade, a gente tem que se afastar dele. Bom, Pedro está voltando, sem peixe, vergonhado, cansado. Aí a Bíblia diz que lá na praia tem um homem esperando. Dona Val. Dona Val. Tem um homem esperando, irmão. Sabe, agora esse homem vai humilhar, esse homem vai expor, provavelmente vai dizer que é muito cabeçudo, sabe? Mas não. Aí ele diz que Jesus olhou para o Pedro e diz assim, vocês pescaram alguma coisa? Sabe? Aí Pedro disse, não. Ele disse, então volta e joga para o lado direito. Sabe o que é isso? Isso é déjà vu. Sabe? Sensação de viver algo que parece que você já viveu. Você já teve isso aqui já? Você vai assim e fala, já vivi isso aqui. Já viu isso? Já teve isso ou não? É tipo a comida de meio-dia do domingo. Você chega domingo de noite e fala assim, já te vi. É tipo isso, você já viveu. Pois é, Pedro viveu exatamente aquilo já.
isso aqui eu acho extraordinário, porque Pedro, ele é muito inteligente, irmão. Que Pedro calou a boca quando ouviu isso. A Bíblia não diz que Pedro reconheceu aqui que era Jesus, mas a forma que Pedro reage demonstra que alguma coisa está estranha nele. Porque da primeira vez o Pedro disse: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Aqui o Pedro ficou calado. Parece que eu vejo que o Pedro voltou. Irmão, voltou assim: ai, tomara que não tenha peixe, porque se tiver peixe é o homem, e se for o homem nós estamos lascados. Irmão, Pedro jogou a rede. Quando Pedro puxou, a Bíblia vai dizer, ah meu Deus, que o João olhou para o Pedro e falou assim: ih, Pedro, é Jesus que está lá. Irmão, o Pedro estava pelado, a Bíblia vai dizer. Pedro estava nu, envergonhado, se jogou na água na hora. Imagina que cena cabulosa, irmão. Pedro pelado, nadando, peixe, rede. Aquele alvoroço. E todo mundo foi ajudando a levar a rede para a praia, com aquele monte de peixe. Pedro, né? Que nojo. Então, todo mundo chegou na rede. Na rede não, né? Meu Deus. Na praia. Eu estou com a cabeça longe aqui agora. Eu estou imaginando o Pedro ainda. Meu Deus. Chegou todo mundo. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus está na praia com pão, brasa e peixe. Ah, irmão, eu não sei se você consegue entender, mas você já imaginou o que está passando agora? Sabe, eles chegaram cansados de uma noite inteira buscando peixe, e quando eles chegaram na praia, eles descobriram que com Jesus já tinha pão, brasa e peixe. Tem gente que precisa de alguns dias longe, buscando alguma coisa, que talvez voltou só hoje porque acabou a festa, e vai descobrir hoje que aquilo que passou alguns dias indo atrás já tinha com Jesus na praia. Você entende o que eu estou dizendo para você? O que nós passamos buscando por necessidade, se vivêssemos por propósito, tem tudo nele. Tudo que a gente precisa tem nele. O que é verdadeiramente importante está nele. Parece que eu vejo Pedro com aquela montoeira de peixe de novo, e aqui a Bíblia vai dizer que tem a quantidade de peixes. Sabe por quê? Alguém teve que contar. Eu imagino que o Pedro teve que contar. A Bíblia não diz, mas eu imagino que foi o Pedro que contou, foi o Pedro que pescou. Eu imagino isso aqui, o Jesus olhou para Pedro e falou assim: Pedro, conta quantos peixes tem. E Pedro falou assim: não precisa não, conta. Não, eu não quero não. Conta. Não, mas eu... Conta. Irmão, a pior coisa da vida é contar um espólio que a gente não precisa. Sabe, a pior coisa da vida é quando a gente coloca tudo na frente dos nossos olhos, aquilo que a gente conquistou, e percebe que na verdade aquilo não tem valor, porque o que a gente precisava a gente perdeu tempo e não encontrou. Entende? Eu imagino o Pedro contando aqui, ó: 1, 2, 3. Sabe, 4 motivos para nunca mais voltar atrás. 5 motivos para nunca mais abandonar a presença. 6 motivos para nunca mais viver por necessidade. 7 motivos para nunca mais abandonar. Sabe, o Senhor deu para ele 153 motivos para nunca mais viver por propósito, por necessidade ao invés do propósito. Jesus deu para ele, irmão. Agora, bom, ficou tudo para trás de novo. Ficou tudo para trás de novo. Tudo ficou para trás. E a Bíblia diz que Jesus está com Pedro num círculo, porque agora é como se fosse um acerto de contas, eu imagino. Eu tenho a impressão que esse era um ambiente. Ninguém tinha coragem de olhar para Jesus e dizer: será que é ele mesmo? Tá aí, aquele desconforto. Aí Jesus olhou para o Pedro, disse ao Pedro:
Tu me ama? Você tem noção que é isso, irmão? Pedro estava esperando a pior bronca da vida dele. A pior, a maior. E Jesus olhou para ele e perguntou: Pedro, tu me amas? E Jesus disse para Pedro uma, disse duas, disse 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu as 3 vezes: sim, Senhor, eu te amo. Só que nas 3 vezes que Pedro respondeu que o amava, Jesus falou uma coisa: me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que é isso? É Jesus dizendo: você me ama? Então transforma o teu amor no combustível para viver o teu propósito. Eu vou dizer isso de novo para você: se você me ama, transforma o teu amor por mim no combustível para viver o teu propósito. Me amas? Acredita na minha palavra, se rende ao meu processo para você viver o meu propósito. Aleluia. A maior dificuldade da nossa vida é isso aqui: é transformar as nossas experiências no combustível para viver. Pois bem, chegamos a um final basicamente dramático, porque acabou aqui os evangelhos. E se você ficar aqui e diz: meu Deus, e o que aconteceu? O que aconteceu? Ele virou, não virou? É pescador de peixes? É pescador de almas? O que ele é? Porque, e aí, o que aconteceu? E aqui é a graça de tudo isso, irmão. Porque agora, para que você continue a história, você precisa mudar de livro. Aleluia. Eu vou dizer melhor isso. Para você poder continuar na história, você precisa mudar de livro. É basicamente virar uma página. Oh, aleluia. Ei, para saber o amanhã, é preciso virar uma página. E aí você vai chegar em Atos dos Apóstolos, ou a atitude dos apóstolos. E aí você chega em Pedro de novo. Meu Deus, irmão. Você vai virar a página e você vai chegar no Pedro de novo. Porque aqui agora é a história do Pedro. Mas não é mais do Pedro pescador de peixes. Agora é a história do Pedro pescador de almas. Aleluia. Eu vou melhorar para você. Durante toda a pregação, se você observar, eu passei falando para você do Pedro dos evangelhos, mas durante toda a vida do Pedro, Jesus passou olhando para ele, vendo Atos dos Apóstolos acontecendo. Enquanto eu passei vendo defeitos, Jesus passou vendo as possibilidades para que a graça dele se aperfeiçoasse na vida do Pedro. Sabe, quando eu chego em Atos, eu chego em mais uma palavra que Jesus havia profetizado. Qual é a palavra? Lucas 24:49, Jesus havia liberado uma palavra final: ficai em Jerusalém até que do alto sejais vestidos de poder. Oh, meu Deus. Atos capítulo 1 versículo 8, essa palavra é lembrada: e receberei virtude do alto, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Opa, tem um detalhe aqui: o processo nunca estava pronto quando eu pensei que deveria estar pronto. Não, entendi, pastor. Vou descer. Não, que é bem legal ficar bem pertinho de vocês aqui. Escute aqui. Tem um detalhe muito sério. Você lembra que eu falei para você? Olha, sabe que essa não era a hora de Pedro começar? Sabe, Jesus foi para a cruz do Calvário,
está tudo pronto. Será que não é a hora de Pedro virar o pescador de almas? E a resposta já estava em Jesus. Não é a hora. Peraí, como assim? Mas então quando Pedro voltou a pescar, Pedro não estava frustrando a vontade de Deus? Não, espera, ele estava frustrando o processo, não o propósito. Como assim? É porque para viver o propósito não bastava só o processo, tinha que ter poder. Eu vou melhorar a explicação, eu prometo. Jesus disse para os discípulos: fiquem em Jerusalém. Jesus estava dizendo: não saiam daqui enquanto não descer poder sobre vocês. Atos capítulo 1, versículo 8, isso fica muito mais claro. Ele diz: após o poder descer, sabe, recebereis virtude, aí sim vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Percebe que tem mais um detalhe aqui. O propósito começa dentro de casa. O propósito começa dentro de casa. Jesus está dizendo: vocês vão começar em Jerusalém. Você já viu, tem gente que tem propósito, mas o propósito dele só funciona na casa dos outros. O propósito dele só funciona na vizinhança dos outros, não na dele. Aí não adianta, bebê. Processos respeitados que geram propósitos estabelecidos começam dentro de casa. Você pode ser um bom homem para todo mundo, mas se você não for um bom homem para sua esposa, desconfio dessa bondade. Talvez o nome seja política. A gente não pode achar que vai acontecer na vida dos outros sem antes começar dentro da nossa casa. O Pedro tinha tudo, mas faltava uma coisa: poder. E sabe como eu sei que faltava poder no Pedro? Porque Pedro amava Jesus e mesmo assim negou Jesus. Pedro amava Jesus, mas mesmo assim negou Jesus. Pedro amava Jesus, mas mesmo assim deu uma facada. Mesmo assim fez muito, porque o poder equilibra. A presença do Espírito Santo nos equilibra. A presença do Espírito Santo nos direciona. A presença do Espírito Santo nos convence. A presença do Espírito Santo nos estabelece. A presença do Espírito Santo fortalece. Aí é diferente. Falta uma coisa, por isso que eu quero te dizer: a vida do homem é uma tríade. Tem que ter palavra, tem que ter processo, mas tem que ter poder do Espírito Santo. Senão não adianta. Não adianta ter expertise, não adianta ter know-how, não adianta ter network, não adianta ter quem indique, se você não tiver o principal, não adianta. Agora, olha que lindo. A Bíblia vai dizer que Jesus foi lá na praia, pegou o Pedro de novo. O Pedro pensou: voltar a pescar, vai coisa nenhuma. Amor perseguidor. Ei, você pensou que ia ser um ano igual? O Senhor atraiu você para cá. Você veio assim: eu não queria ir, veio pra cá. Ei, alguém diz, eu estou acostumado com essa parada que alguém assim: eu vou no show, pastor. Eu quero saber quando é o show do senhor, pastor, que você vai fazer um show. Eu não falo nada, eu deixo falar. Eu acho até legal. O show nosso vai ser. Mas não é show não, irmão. É espetáculo. E é espetáculo da presença de Jesus. Porque enquanto você pensou que esse era o fim, na verdade isso aqui era um meio para Deus trabalhar no teu coração. Ei, eu quero que você entenda. Eu vou te explicar uma parada. Quando o Senhor Jesus falava comigo lá no começo sobre o meu propósito, aí de repente eu estou vivendo um propósito. Aí de repente tem muita gente na internet vendo. Aí de repente muita gente está sabendo quem eu sou. Aí muita gente está acompanhando. Aí alguém vai dizer: nossa, tá famoso.
Não, lindo, eu vou te explicar um negócio. Essa é a graça do processo. E essa é a graça do propósito. Porque vivi o processo, eu sei que esse é o meu propósito. Qual o propósito? O propósito é o que eu vou fazer ainda, nem comecei. Eu nem comecei. Isso aqui é só um meio. O propósito é muito maior. Sabe o vídeo na internet que você assistiu? Aquilo ali é só um meio. Sabe os números que você enxergou? Aquilo ali era só um meio, porque o propósito é muito maior. O propósito é muito maior. O propósito é maior do que eu. O propósito é maior do que a plataforma. O propósito é maior do que os dados. O propósito é muito maior. Eu estava dando uma entrevista essa semana e a mulher perguntou assim para mim: eu queria saber como que o senhor se sente sendo famoso. Eu falei: linda, eu vou te explicar um negócio. Você já viu meus vídeos? Já. Eu estou falando de quem? Jesus. Então, tudo o que aparece no meu nome está apontando para Ele. É dele. É só um meio, entendeu? Eu quero que você entenda. O propósito é maior do que você. E é por isso que a glória é dele, o louvor é dele, a honra é dele, o nome é dele, tudo é para ele. É dele. Quando eu entendo isso, que o propósito é maior e que o propósito não acaba em mim, mas sempre vai abençoar alguém, a vida muda. Então, na verdade, Pedro podia pensar que tinha acabado, mas não tinha nem começado, porque faltava poder. Só que aí que está, irmão. Jesus foi atrás, pegou o Pedrinho, botou ele no lugar e ele foi para o templo esperar. A Bíblia diz: estavam todos os dias no templo reunidos, esperando. Jesus, quando cumpre, quando promete, o spoiler, cumpre. Sabe que isso é lindo, né? Porque Atos capítulo 2 diz: estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu a casa onde eles estavam assentados. Aleluia. E João já sabia que era o Espírito Santo, porque Jesus já havia dito que era como um vento. Aleluia. E todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu vou resumir a parada toda aqui, irmão, para chegar nessa parte. A Bíblia vai dizer que a porta do templo se abriu e lá fora tinha um cardume. Pode dizer o que é cardume, né? Cardume é coletivo de peixe. É que eu não sei como que é um coletivo de alma. Ah, sei. Mundo. Você pensou que era igreja? Não. Coletivo de alma é mundo. Aqui não é ambiente de pesca. O ambiente de pesca é lá fora. Que não é para pescar, a gente pesca lá fora. Mas pode te dar um segredo: de vez em quando a gente joga a rede aqui dentro e pega um monte de peixão. E vai acontecer hoje. Escuta, a Bíblia vai dizer que tem um monte de almas lá fora, só que estão tudo bravinho. Estão tudo embriagados lá dentro, estão tudo maluco, não sei o que. Aí saiu para fora um pescador de almas, porque Pedro era um pescador de peixes, mas Jesus transformou ele no pescador de almas. Eu vou dizer para vocês de novo: olha que lindo isso. Pedro era um pescador de peixes, mas Jesus transformou o Pedro. Acabou o processo, você entendeu? Jesus transformou o Pedro. Uou, como é gostoso se encontrar no centro da vontade de Jesus. Como é gostoso quando você olha para os lados e olha para onde você está e você se encontra exatamente no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele sonhou para você. Oh, meu Deus. Eu estou 6 dias longe de casa. 6, hoje é o 6º dia longe de casa.
Eu estou morrendo de saudade da minha esposa. Eu estou morrendo de saudade dos meus filhos. Mas pode dizer uma coisa: quando eu estou olhando para isso tudo, quando eu estou olhando para esse oceano, oh, aleluia, o coração frisa, porque o propósito é maior. O propósito é maior. Eu estou com muita vontade de voltar para casa, irmão, mas eu estou com a rede na mão. Eu não vou voltar para casa antes de fazer isso aqui, ó. E aí eu vou voltar para casa amanhã, e a minha esposa vai perguntar como pergunta todo dia: e aí, amor, como foi? Vai valer a pena. Oh, aleluia. Quando você vive o seu propósito, vai valer a pena. Não importa o que você vai abrir a mão, não importa o que você vai ter que talvez abandonar, mas se for o teu propósito, você vai viver os melhores dias da sua vida, as melhores estações que você poderia imaginar da sua história. Entendeu? Oh, aleluia. Pedro olhou aquela multidão. Pedro tem uma palavra, Pedro viveu o processo, Pedro tem um poder. E Pedro lançou a rede. E aí, bom, a história você sabe, né? 1, 2, 3. Ai, tô cansado. 4, conta até 3.000. 5, 6, 7, 8, 9 motivos para amar sobre todas as coisas a palavra. 10 motivos para se entregar de vez por todas para viver o teu propósito. 11 motivos para amar a Jesus sobre todas as coisas e ouvir aquilo que Ele está falando sobre você há tanto tempo. 12 motivos para nunca mais pensar nem sequer na possibilidade de voltar atrás. Você quer mesmo que eu vou até 3.000? Você quer? Eu vou. 14, 15, ai, obrigado, irmã. 20, 21, obrigado, 40, 3.000 motivos. E essa foi só a primeira pesca do Pedro. Lugar certo, hora certa, palavra, processo, poder. Eu quero orar por você, meu lindo. Mas antes de eu orar pelo seu propósito, eu preciso cumprir o meu propósito. E eu fui chamado para isso que eu vou fazer agora. Eu sei que você está aí, meu lindo, morrendo de saudade da presença do Espírito Santo. Eu vou te falar porque eu sei. Eu vou te falar porque quando o Senhor me deu os meios para fazer aquilo que eu faço, eu sabia que todos os meios apontariam para viver aquilo que eu faço, que é o meu propósito. Eu, na verdade, nasci para o que eu vou fazer agora. Eu nasci para fazer pergunta, 2 perguntas. Quer voltar para casa? Foi para isso. Só, pastor, sim. E o resto você faz meio? Só meio. Eu entendi. Eu não nasci para ser pregador assim, bom mesmo. Tem pregador muito melhor. Já viu? Os pregador que prega, fica assim, oh meu Deus. Se eu pregasse 1% desses irmãos, não nasci. Eu sou muito ruim, mas muito simples. Eu queria ser difícil. As pessoas ficam impressionadas, ninguém fica. É verdade. Um dia, eu estudei direito, pastor. Eu aprendi a falar um monte de palavra chique. Tudo vernáculo. Essas coisas que eu só lembro dessa agora. Mas uma vez eu fui pregar numa igreja e eu preguei, irmão. Eu usei todas as palavras difíceis que eu sabia da minha vida. Até eu fiquei impressionado. E nem eu entendi o que eu preguei naquele dia. Mas eu me lembro que
Eu fiquei orgulhoso de mim. Eu falei, nossa, que orgulho, hein? Só palavra difícil. Irmão, desci do púlpito, uma senhora me abraçou e disse, pastor Dave, por isso que eu lhe amo. Que palavra simples. Aí eu desisti. Então, na verdade, é o meio para o que eu vou fazer agora. É o meio. Meu príncipe, está na hora de você voltar para casa. Está na hora de você, para viver o seu propósito, ouvir o dono da palavra. Está na hora de você voltar para Jesus. Eu sei que você está cansado de viver longe dele. Sabe, você está desde a hora que você entrou aqui dentro, dizendo, puxa vida, que coisa é essa que eu não estou sabendo explicar, que eu estou sentindo? Emelinda, esse é o Espírito Santo de Deus dentro de você. Porque se a minha função é perguntar, a função dele é te convencer. Entendeu? Ei, a segunda pergunta é para você que nunca tomou a decisão de reconhecer Cristo Jesus como teu Salvador. Sabe, faz tanto tempo que você diz que é amigo do Evangelho. Ai, meu amigo do Evangelho. Está na hora de você viver o Evangelho. Está na hora de você se entregar por completo. Minha linda, a gente está no começo de 2020. Uma oportunidade de viver tudo novo. E quando eu pergunto isso, tem muita gente que fica me olhando assim, com aquela cara assim, dizendo, mas será que eu vou ter que mudar muito? Com a mesma cara que você me olha, vai ter que mudar muito. Só que sabe qual que é o mais maravilhoso? É que essa mudança não é eu que provoco em você. Essa mudança não é um homem que faz em você. Porque essa mudança não acontece de fora para dentro. Essa mudança acontece de dentro para fora. É o Espírito Santo. Você só precisa dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu me entrego. Eu reconheço. Amém? 2 perguntas, uma resposta. Eu vou perguntar, e se você quiser, você vai levantar sua mão e nós vamos orar por você, pode ser? E depois eu oro pela igreja. Aliás, depois o pastor Eric ora, acho que é melhor. Eu vou orar também. Aonde tiver alguém que precisa tomar essa decisão, que precisa voltar para Jesus hoje, pode ficar sentadinho, todo mundo, fica sentadinho, tá? Não precisa levantar não. Ah, você está aceitando Jesus já? Calma aí. Escute, você que está longe de casa, você que nunca tomou essa decisão e hoje quer tomar essa decisão, eu vou contar até 3, você vai levantar sua mão e nós vamos orar por você. Pode ser uma decisão pública, uma decisão sua, e vai ter alguém que vai orar por você do teu ladinho aí. 1, 2, 3. Levante sua mão bem alto, você que está tomando essa decisão. Por gentileza, se levante. Só você que está tomando essa decisão. Só você que está tomando a decisão, fique de pé, por favor. Só você que está tomando essa decisão, se levante. Por gentileza, isso. Fica no seu lugar, onde você está, pode ficar no seu lugar. Oh, aleluia. Olha para mim um pouquinho, só olha para mim. Você está vendo a minha cara? Ó, isso é a cara de quem está vivendo o propósito. Eu quero dizer no nome de Jesus que esse ano você vai começar também a viver os melhores dias da sua vida, a viver o seu propósito. Essa é a melhor decisão da sua história. Quem está sentado perto de quem está levantado, levante e coloque as mãos sobre essas pessoas. Se você tiver um pouco de intimidade, você vai abraçar elas, você vai colocar as mãos e nós vamos orar como corpo, como igreja, como noiva. Isso, levante a igreja do Senhor. Levante-se, levante-se. Estenda as mãos para quem está tomando essa decisão, por favor. Isso. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Só tu és santo, Senhor. Oh, aleluia, celebre ao Senhor. Aonde você estiver, diga, tu és maravilhoso, Senhor. Há uma festa no céu acontecendo por conta daquilo que nós estamos vivendo nesse lugar. Oh, aleluia. Jesus, só tu és santo. Só tu és santo.
outro como tu. Não há outro como tu. Aleluia. Isso, irmão, isso é maravilhoso. A igreja funciona. Isso. Olha, diga: Senhor Jesus, um novo tempo. Senhor Jesus, uma nova história. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Jesus, eu oro sobre vidas que se levantam neste lugar. Oh Espírito Santo, sobre homens e mulheres que sairão daqui diferentes, Senhor, vivendo verdadeiramente o seu propósito. Jesus, vai de novo, Senhor. Levanta filhos cheios da tua presença, filhos que ouçam a tua palavra, filhos que se permitam viver o teu propósito, filhos que vivam o centro da tua vontade. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Bem forte. Aplauda o Senhor Jesus com toda a força da sua vida. Aleluia. Vamos fazer mais um louvor. Mas antes eu queria fazer algo aqui no meu coração. Teve alguém que levantou a mão e não foi abraçado por alguém aqui? Pronto, vai até lá, por favor. 2 pessoas. Eu não quero que ninguém saia daqui. Lá no final também. Eu não quero que ninguém saia daqui sem receber um abraço e receber uma oração. Amém? Olha lá, ó. Pastores, é porque ela é baixinha. A mão dela está em pé, gente. Olha lá. Vai lá. Chega junto. Aqui, ó. Por favor. Pastor William, aqui, ó. Cadê Tina? Vai lá você. Atravessa, pula a cadeira, quebra tudo aí, minha filha. Não tenha medo, não. Essas cadeiras de plástico. Amém? Mais alguém, queridos? Mais alguém? O Senhor toca que tem pessoas que ficarem envergonhadas de levantar a mão. Ouve pessoas assim? Se ouve, levante suas mãos. Outra, vai lá. Não tenha vergonha. Quem estiver na fila, abre espaço para as pessoas chegar. Tem mais pessoas ali, ó. Tem mais pessoas. Aleluia. Fale comigo, Deus é bom.